ligada diretamente ao enfrentamento da pandemia, com dados atualizados que nos preocupam e exigem das autoridades um comportamento diferente daquele que nós estamos enfrentando. É o caso do município de Uberlândia e o retorno presencial das atividades escolares. Nesse momento, dados da própria prefeitura, a ocupação de 97% da UTI. São 59.376 casos confirmados de Covid-19, com quase 1.000 pessoas que morreram. Hoje, 362 pessoas hospitalizadas, dentre elas 163 na UTI. O Brasil supera a marca dos 231 mil mortes e Minas Gerais é o segundo estado com maior número de casos e é o terceiro estado com maior número de pessoas que perderam a vida. A nossa condição hoje, fevereiro de 2021, não é melhor do que a nossa condição quando da suspensão das atividades escolares em março, abril de 2020. Não há critérios técnicos ou científicos que embasem, neste momento, um retorno presencial das atividades no modelo que nós estamos vendo em várias redes municipais. Rede Municipal de Uberlândia é uma grande rede, precisa, portanto, de um processo importantíssimo de reestruturação física das escolas. Ainda no ano passado, como presidente da Comissão de Educação, eu havia recebido a denúncia de contêineres que poderiam ser usados como sala de aula e, nesse sentido, nos manifestamos contrariamente em requerimento aprovado na Comissão de Educação. Não vimos nenhum processo de formação e de acompanhamento dos próprios profissionais da educação durante todo esse período. Não há um planejamento para que uma retomada das atividades se dê com o necessário protocolo em relação à pandemia. O retorno de uma atividade escolar, ela movimenta toda a família e a cidade. Impacta no transporte, no deslocamento de mais pessoas. Nós já vimos estudos apresentados aqui na Comissão de Educação, demonstrando a quantidade de crianças que têm contato com pessoas que têm situações que complicam em relação à pandemia, com idosos, com pessoas hipertensas, diabéticas. Enfim, nós estamos num momento em que a nossa pauta geral, de todos nós, deveria ser aquela para avançar na vacinação. A pauta deveria ser a vacinação. Mais pessoas vacinadas, sociedade protegida, nós teríamos condições de planejar o retorno de algo tão fundamental na vida de uma comunidade como o retorno presencial. Inverter essa lógica, impor um retorno presencial, ainda sem construir com a comunidade, sem a escuta dos profissionais que estão na ponta, é agressivo, é autoritário e não cumpre a função da proteção à vida, que é a primeira função do Estado e a primeira função do município. Os números dizem por si só. Há protocolos importantes como esse, desenvolvido pela Fiocruz, recomendações para o planejamento de retorno às atividades no contexto da pandemia do Covid-19. Enfim, é necessário um processo muito sério de enfrentamento à pandemia, onde a nossa pauta deveria ser a vacinação. Não é possível nenhuma agenda na educação que seja feita à revelia dos seus profissionais e da comunidade escolar. Então, eu trago a situação da Rede Municipal de Uberlândia, onde temos atuado para que esse retorno presencial imediato seja suspenso e que um processo efetivamente de proteção às famílias possa acontecer.